Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Equipe F trazendo tudo sobre a novela Pedro no Flamengo. Também sobre Fluminense vezes Al Hilal e as notícias do Verdão, direto da Filadélfia, que sábado encara o Chelsea às 22 horas. Vamos acompanhar aí as principais notícias. Sempre começa a Equipe F, claro, em alto astral, é o espírito do programa, é assim que a gente leva esse programa com muita leveza. Mas, infelizmente, não dá para a gente passar o dia só nesse clima, porque, afinal de contas, tivemos uma notícia triste demais, né, envolvendo o jogador Diogo Jota, do Liverpool, que faleceu num acidente automobilístico aí nessa virada aí do dia, né, da quarta para quinta-feira. É um acidente muito grave, terrível, que não só vitimou o Diogo Jota, como o irmão dele também. Diogo Jota que vinha numa temporada fantástica, na vida pessoal, na vida profissional. O cara foi campeão da Nations League com Portugal, o cara foi campeão inglês com o Liverpool e tinha recentemente casado também, né? Quer dizer, estava vivendo assim, o ápice da felicidade dele, na vida pessoal dele, na vida profissional dele. Infelizmente, no acidente automobilístico acabou falecendo. Tem referências aí de vários clubes. O Liverpool, numa atitude muito bacana, parece que vai aposentar a camisa 20 do Diogo Jota em homenagem a ele, numa temporada marcante para ele e para o Liverpool também. E, infelizmente, a gente tem que falar aqui, claro, dessa notícia triste. No PSG fizeram uma homenagem também. O PSG que está disputando o Mundial de Clubes, no treino, foi feita uma homenagem também ao Diogo Jota. E é duro porque não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já teve acidente automobilístico que quase vitimou jogadores e um que vitimou o Denner, que era uma grande promessa do futebol brasileiro, né? Assim como a gente sabe que o Diogo Jota, Edivaldo, ele teria... Né? Sim, Edivaldo, exatamente. Assim como a gente sabe que o Diogo Jota tinha uma carreira maravilhosa aí pela frente. E aí são imagens lá do treino do PSG, um minuto de silêncio ali, pela memória do jogador que... Flamengo, situação um pouco delicada aí entre as partes, né? Pedro perdeu o status de inegociável no Flamengo? Me parece, o Zé, que é um momento assim. Jogo contra o Bayern de Munique, cadê o Pedro? Não estava. Aquele jogo contra o Chelsea, cadê o Pedro? 46 do segundo tempo. Né? O Pedro quer mais minutos, o Pedro quer jogar e tal. Me parece que o Felipe Luiz tem um outro olhar, que ele tem todo o direito, porque ninguém está lá no contrato que é obrigatório ser titular da equipe. Mas ele tem todo o direito de acordo com o adversário, variar e tudo. Mas tem muita gente falando, o Felipe Luiz, pro estilo de jogo dele, o Pedro não encaixa muito e tal. É uma boa negociar o Pedro ou é uma roubada? Pro Flamengo, claro. Não, eu acho que assim, desde que você tenha outro jogador já mapeado, porque pelo menos o que eu estou acompanhando também nas notícias é que o Juninho também recebeu uma sondagem de uma equipe aí de fora e também uma possibilidade de sair. Eu não sei se o Juninho é esse cara, viu? Não, tô falando assim, não, porque assim, você tá bom, você vende o Pedro, você vai ficar com quem? No momento, o Juninho. Entendeu? É isso. Agora, eu não sei, eu acho que é muito cedo, né? O Pedro ficou um bom tempo sem jogar. Eu acho que a paciência é pouquíssima, né, em relação a isso. Eu acho que você tem que dar um pouco mais de tempo, tem que dar um pouco mais de chance para ele poder adquirir a forma ou entender, e aí entra o trabalho do treinador, do Felipe. Eu acho que o Felipe já deve ter feito isso, talvez de explicar para o Pedro, vem cá, eu preciso que você faça isso. Eu quero que você seja mais intenso na marcação. Eu quero que você tenha uma participação melhor aqui na recomposição. Ou com a bola nos pés, seja mais um jogador mais intenso. Eu acho que assim, algumas razões para ele ficar no banco, o Felipe tem. Só que essas razões, elas podem ser explicadas ao Pedro para que ele possa tentar fazer ou chegar próximo do jogador que o Felipe deseja. É uma característica de um jogador único no Brasil, que é um centroavante, aquele de área, fixo, para finalizar, apenas matador. Talvez seja isso que o Felipe espera, um jogador mais participativo, que foi isso que ele demonstrou na Copa do Mundo, né, no Campeonato agora Mundial de Clubes. Mas eu acho que assim, é questão de sentar e conversar com o Pedro. Eu não soltaria o Pedro agora não. Como eu falei, primeiro ele ficou muito tempo lesionado, jogou pouco tempo em relação ao que se esperava dele. Eu acho que o Felipe tem que jogar ali as cartas claras ali com ele, conversar para ver se o Pedro pode fazer o que ele deseja. Que eu acho que é bem possível, porque se você pegar o Pedro antes do Paulo Souza, era um tipo de jogador. Quando chega o Paulo Souza fala, eu espero mais do Pedro em relação à movimentação, participação de jogo, parada e tal. Aí o Pedro mudou um pouquinho, né? Começou a mudar, a participar um pouco mais do jogo. Eu acho que a possibilidade do Pedro fazer o que o Felipe deseja, ela é grande.
O Pedro, pelo menos as informações que eu tenho, é que é uma boa pessoa, um bom caráter, um bom menino. Eu acho que nada que uma conversa não possa resolver e o Flamengo ficar com o Pedro. Aí a questão é depois, ou se o Flamengo já tem algum outro centroavante e precisa abrir espaço, aí é uma questão mais interna. A discussão entre a dirigência e treinador. Mas eu ficaria com o Pedro. É uma questão de modelo de jogo do Felipe ou foi coisa pontual? Porque o jogo contra o Bayern, o jogo contra o Chelsea era outra característica, outra situação. Eu não acho que o time do Felipe não possa ter um centroavante. Eu não vejo dessa maneira. Acho que o que faz com que o Pedro hoje não seja um titular indiscutível do Flamengo é o rendimento do Pedro dentro de campo. Hoje ele não está jogando para ser titular indiscutível do Flamengo. E o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem as alternativas que tem. Claro que, cara, assim, em determinados jogos, você vai jogar contra o Bayern de Munique, é normal você não ter o centroavante, porque você sabe que você não vai ficar pressionando, que você não vai ter tanta bola na área e tal. Então, acho que, assim, o jogo do Bayern não pode ser pego como padrão para nada. Porque o Flamengo não vai pegar mais o Bayern de Munique na temporada. Então, tem que esquecer isso. Aí, você olha para como os times em geral se fecham contra o Flamengo no cenário sul-americano, eu te digo, um time como o Flamengo, com a capacidade de investimento do Flamengo, não pode não ter um baita centroavante, um centroavante forte, um centroavante de alto nível. Então não faria sentido nenhum você vender o Pedro e não trazer uma reposição à altura. Eu acho que não faz sentido nenhum. O que o Flamengo precisa conseguir é fazer com que o Pedro volte a jogar no seu melhor nível. E aí o Zé acabou de falar, ele ainda está voltando. Foi muito tempo sem jogar, foi muito tempo sem sequência de jogos e não tem jeito. O Pedro também tem que entender que para ter sequência de jogo no Flamengo, pela grande concorrência, você vai precisar ter rendimento. Então, cara, você vai ter que se matar nos treinos, você vai ter que comer grama, você vai ter que mostrar para o técnico que você está afim, e você vai ter que eventualmente fazer um trabalho tático que o treinador quer que você faça dentro de campo. E o Felipe Luiz foi treinado pelo Simeone a vida toda. Ele não tem nada a ver com o Simeone do ponto de vista tático. Mas se tem uma coisa que certamente ele vai exigir de todos os jogadores dele, cara, é trabalho de morder, pegar saída de bola, acompanhar a recomposição. Claro que cada jogador de acordo com o setor de campo onde ele joga. Ele não vai pedir para o centroavante ficar acompanhando o lateral. Óbvio que não. Mas tem uma intensidade ali, que seja na saída de bola do adversário, que ele vai ter que pedir e que o Pedro vai ter que entregar. E se não entregar, aí não tem jeito. Aí, se o Pedro não tiver afim disso, aí sim o Flamengo acho que poderia cogitar negociá-lo. Caso contrário, é um baita centroavante e se você vender o Pedro amanhã, você não vai achar um com essa qualidade rapidinho para trazer e repor. Eu acho difícilzinho. Essa é a questão. Se sai o Pedro, o Zé falou, lembra? Ali tem o Juninho, mas, cara, é muito diferente. O Juninho também, as oportunidades que teve, não se consagrou, né? Como diria o outro. Eu nem faço essa comparação com o Juninho. O rapaz chegou, né? Tava fora do Brasil também. Eu, particularmente, não o acompanhava. Até o time que ele jogava. Carabag. Eu confesso para vocês que eu não via nenhum jogo desse time. É uma opção muito do Boto. É uma aposta muito do Boto. Que lá fora conhecia e tal. Então o rapaz pode até render, pode até acontecer, mas eu nem faço a comparação do Pedro com o Juninho. Eu faço a minha comparação com a escolha do Felipe Luiz. Porque o Pedro não está jogando. Ele nem joga. Ele tem jogado pouco. Sim. Até para a gente saber se o Pedro está bem ou não. Poucos minutos o Pedro tem desde que ele voltou. Aí eu entendia que era um condicionamento físico, era um planejamento que foi feito de comissão técnica, com equipe médica, de ir dando alguns minutos até ele chegar na sua forma física. Olha o Pedro no Mundial, a minutagemzinha que você está falando. Só para te ajudar aí. Então, assim... E a minha dúvida é a seguinte. Quando tem a oportunidade de colocar o Pedro... você não vai colocar o Pedro porque vai botar o Bruno Henrique, que está com ritmo de jogo, que tem essa velocidade, que tem essa pressão, que o Felipe gosta muito, e para esses jogos do Mundial, escolher quem está melhor fisicamente. Mas não, ele colocou o Plata, que é muito bom jogador, mas o Plata estava voltando de contusão. O Pedro tinha até mais tempo de recuperação do que o Plata.
E ele optou, aí vem a minha dúvida. Opa, é uma questão de opção do treinador. Mas aí você acha que é por... Porque, assim, com o Plata, a impressão que dá, Nezinho, é que é mais pelo combate que ele vai te dar na saída de bola do adversário do que pela velocidade. Mas assim, eu olhando o jogo, eu não vi isso. O Plata até fez bons jogos. Eu acho que ele optou por uma mobilidade maior. Um cara que cai pelas pontas, que ora tá por dentro, ora troca com a Arrascaeta. E eu tô aqui analisando, não é uma informação não, tá? Pedro e Arrascaeta no mesmo jogo. O Pedro ainda não 100% na visão do Felipe Luiz. E o Arrascaeta, que não tem essa característica, de repente ele pensou que para um jogo de um nível de intensidade muito alto, eu já começar o jogo com esses dois jogadores, que vão ser os dois jogadores mais adiantados, para pressionar lá na frente, eu vou ter dificuldade. Então ele optou por ter o Arrascaeta e o Pedro não. Só que quando tem a opção de entrar no jogo, o Pedro também não era a primeira opção. Até o Wallace Ian foi a primeira opção do Pedro. Aconteceu isso. Então eu estou, assim, com uma certa dúvida do treinador. Se o Flamengo quer vender, se tem proposta, aí é cobrança depois na diretoria. Eu estou falando, eu vou analisar o campo, né? Negociação, não sei o que está acontecendo. Diz que não tem nenhuma proposta. O Flamengo oficialmente diz que não. Mas, né? Mas solta uma nota que... mas se aparecer... Mas tem um desejo ali. Eu estou muito pelo que o Felipe Luiz está enxergando com o Pedro. E eu acho que nesse momento... É um momento de Campeonato Brasileiro de Libertadores, é a hora do Pedro. Acabou, senhor. É a hora do Pedro. Foi bem. Fecha com a hora do Pedro. Muito bem. Acabou. Ô, Felipe Luiz... É a hora. Dá a chance pro Pedro agora de centroavante, né? Ele lá. E você, fã de esportes, dê uma chance pro Sport Center que tá chegando na sequência. Continue com a gente, Jean, obrigado, valeu. Valeu, Zé. Acabou seu tour por São Paulo? Infelizmente. Gostaria de ficar mais aqui. Gostaria, não. Gostaria, sim, gostaria. Amanhã tem Mundial, cara. Os jogos de brasileiro. Vai acompanhar no celular. Vou estar lá em casinha. Beijo pra você, meu fã de esporte maravilhoso. Na audiência de vocês. Siga. Torcendo pelos brasileiros. Brindando? Torcendo pelos brasileiros. Vambora. Semifinal, Fluminense e Palmeiras. Delícia. Maravilha. A primeira contratação da era José Botto no Flamengo pode estar de saída do clube após ter feito apenas 7 jogos como titular. O centroavante Juninho recebeu 2 propostas da Arábia Saudita e o clube avalia, junto com o staff do jogador, a possibilidade de um empréstimo. As propostas do Al-Hiaid e do Najima são para um empréstimo com compensação financeira para o Flamengo. Juninho foi comprado do Karabag, do Azerbaijão, em janeiro deste ano, por 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais. A aposta do dirigente português não se concretizou. Juninho atuou em 22 dos 39 jogos do Flamengo na temporada, mas só foi titular 7 vezes. O atacante marcou 3 gols, um deles decisivo, na vitória por 2-1 sobre o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida de volta terminou empatada por 0-0 e o Fla foi campeão. Foram poucas as chances para o camisa 23 na sequência. Considerando somente os últimos 10 jogos do Flamengo, Juninho atuou em 4, todos entrando no segundo tempo. Na Copa do Mundo de Clubes, ele jogou apenas os minutos finais do empate com o Los Angeles FC, em jogo que não valia nada para o time, que já havia garantido a liderança do Grupo D e a classificação para as oitavas de final. O staff de Juninho não vê com maus olhos a proposta da Arábia Saudita, mas acredita que o jogador ainda poderia render mais no Flamengo. Ele tem se dedicado no dia a dia para convencer o técnico Felipe Luiz disso. O contrato do atacante com o clube termina em dezembro de 2028. Antes de fechar com o rubro-negro, Juninho havia recebido proposta do Sevilha e tinha acordo encaminhado com o clube espanhol. Ele conversou com o Felipe Luiz por telefone, se animou com o projeto do Flamengo e decidiu mudar de ideia, aceitando a proposta do clube brasileiro.